Can you tell me where? Salve, salve galera progueira, está começando mais um Prog Talk. Eu que já não apareço há algum tempo aqui, Paulo, e na ilustre presença dos meus queridos amigos também, Ramon. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Mr. Kelvin também está aqui com a gente. Fala! É um álbum que tenho certeza que muitos de vocês gostam. Aqui tem algumas pessoas que gostam bastante. A banda, sem dúvida nenhuma, é o concurso, né? Todo mundo aqui gosta. Mas o álbum vai variar, né, de pessoa para pessoa. Mas o álbum de hoje é o God Bluff. É ali o Blefe de Deus, juntando as duas palavras, da banda Vandergraaf Generator, vocês já devem ter visto aí no encarte. Antes disso, claro, de começarmos o episódio, vale fazer aqueles recadinhos de sempre, né? Que é para que vocês deixem um like, se inscrevam no nosso canal, curtam nossas páginas, sigam nossas páginas. E também, o que eu acho que é válido a gente fazer um reminder da vaquinha, né? Você quer falar sobre? Ah, é verdade, a gente está com a campanha aberta, né? De quem puder contribuir com o canal, por favor, contribuam 5 a 10 reais mensais na nossa chave Pix progtalk2112@gmail.com. Quem puder mandar mais, por favor, também mande. Aí a gente arruma um editor de vídeo aqui, né? A gente está com vários vídeos já na fila aí, a gente poderia já estar tudo soltado aí, né? Não soltado, mas a gente já poderia acelerar a gravação e ter mais conteúdo gratuito. E, por favor, vocês contribuindo com isso, a gente arruma isso, a gente também atualiza o nosso site e também cai um pouco de dinheirinho para nossa conta, porque a gente não ganha nada aqui pela plataforma que você está vendo esse vídeo. Então, sim, por favor, contribuam. Eu deixo sempre o link fixado no canal no YouTube, então dessa vez não será diferente. Boa. Justíssimo, obrigado pelo reminder aí, Kelvin. É aquilo, né? O conteúdo do YouTube é grátis, né? E como vocês sabem, nosso canal ainda está crescendo, então, consequentemente, não é remunerado ainda, não é monetizado. Então, toda ajuda que vocês puderem dar pra gente, já que vocês gostam do nosso conteúdo, é sempre muito bem-vindo. Então, se puderem, ajudem a gente nessa campanha da arrecadação da vaquinha também. É muito importante. Bom, senhores... É um canal muito de nicho também, né? Vale lembrar, né? Exato. É muito nicho, né? Então... não sei se vai crescer, está crescendo, acho que o canal vem crescendo, né? Mas não tem tanto para onde crescer também, né? Muito nicho, né? Rock progressivo em português, né? Então acho que a ajuda é muito importante, a ajuda das pessoas, assim, porque realmente remuneração assim do YouTube e tal não vai rolar mesmo, assim. Dito isso, recados dados, lembretes passados, acho que a gente já pode cair direto no tema, que é falar sobre um pouco sobre o álbum God Bluff, como eu falei. Acho que é legal a gente começar com qual o nosso vínculo com o álbum, talvez, ou com a banda? Pra deixar mais abrangente. Sim. Legal. É porque pra banda a gente já fez um vídeo, a gente já fez não. A gente fez alguns vídeos sobre o Vandergraaf Generator. Primeiro, que a gente, só da gente falar em outros vídeos por osmose deles e etc. E também nós fizemos 2 vídeos, um do Paul Hearts, também no Prog Analysis, e outro mais recente, mas também já faz um tempo já, foi ano passado, que foi uma tier list deles, que inclusive foi a primeira tier list que nós fizemos. Bem lembrado. Né? Da discografia deles, da maioria dos discos, né? De 68 até 2005. Então também temos esses outros vídeos do Vandergraaf Generator. Então muito da nossa história com a banda a gente fala lá. Então aqui a gente vai falar mais da nossa história com o álbum em si, nossa relação com o disco e por aí vai. Exato. Posso começar, até porque a minha é bem breve. Eu, como vocês sabem, sou um grande fã do Still Life, que é o outro álbum dessa banda. Tá com ele aí separado, não? Ramon tem tudo. Eu tenho tudo. Olha ele aí. E tem um cover também no YouTube, né, Ramon? Divulga aí teu cover, também tá lá, né? Eu fiz tocando bateria, né? Eu fiz tocando a música Still Life, que eu amo essa música de paixão. Still Life. Exato. Até pensei também outro dia, pensei em fazer um cover, mas não tem muita coisa pra colocar de guitarra ali, né? Teria que fazer um arranjo, ia ter que fazer um arranjo, aí ia dar trabalho. Fiquei com preguiça, confesso. Mas, dito isso, de fato, o meu vínculo especialmente com a banda, né, e com álbuns da banda, é mais voltado pro Still Life. Então, o God Bluff foi um álbum que eu sempre meio que ignorei, né? Não passava muito pelos meus interesses. Fora isso, né?
em relação ao som dos sons da banda, eu escutava coisas mais passadas, algumas coisinhas do Paul Hearts ali, do próprio Still Life, como eu disse, né? Que isso eu já escuto integralmente. Mas o God Bluff não. O God Bluff nunca me ganhou muito. Eu não sei particularmente, não consigo dizer o porquê, né? Acho que depois de um tempo, e acho que eu peguei esse hábito e é uma coisa negativa, eu confesso, faço essa meia culpa aí, eu já não escutava mais álbuns na sua totalidade. E como a gente sabe que álbuns, especialmente dessa banda, né, são álbuns que a gente tem que escutar integralmente, eu via lá, caramba, música de 12 minutos e tal, caramba, acho que eu não vou tomar essa iniciativa não, e ficava enrolando. E aí, consequentemente, acabou nunca acontecendo, anunciar agora pro episódio, então não cria um vínculo com esse álbum. Eu sei que ele é um álbum interessante, especialmente para a questão da história da banda e sonoridade da banda, né? Mas sempre me foi um álbum muito distante. Pronto, mas você parou para ouvir ele novamente agora, então? Isso, agora, recentemente, né? Sabe você falar isso porque aí até talvez já entrando um pouquinho, mas a gente vai desenvolver melhor depois com o tempo, porque as músicas do Still Life são basicamente músicas que foram gravadas juntas com a do God Bluff, Sim. compostas junto com a do God Bluff, então é tudo igual, assim, é tudo o mesmo período. Né? São discos irmãos. O Still Life eu tenho um vínculo afetivo com ele também, né? Ah, não, isso aí não tem. Aí não tem por como isso, aí não tem como, Aí o psicológico já me pega. É mais por isso. E você quer Eu não tenho muito o que falar também, assim, só pra falar meu. Não tem muito o que falar, cara. Eu conheci Van der Graaf, mas eu conheci Van der Graaf pelo um caminho meio torto. Eu conheci o Van der Graaf pela música Cat's Eye, do Quiet Zone, Pleasure Dome, né? Que nem é um dos discos mais hypados, assim. Mas eu pirei nessa música. Eu lembro que a primeira música que eu vi. E eu achei incrível, Eu lembro que na época eu ouvia muito Muse, a banda Muse. Aí eu falei, cara, isso aqui é como o Muse sempre quis soar e nunca conseguiu. Assim. Não sei. Eu viajava nisso. Mas enfim. Aí eu apaixonei por esse disco, primeiro, Quiet Zone, e fui atrás dos outros, cara. Nem sei como é que fui parar no God Bluff especificamente, não. Mas rapidamente ele virou, aí falando de afetivo, né? Ele virou meu top 1, top 2 da banda, meu favorito da banda. Eu acho que eu devo ter falado isso no nosso vídeo da tier list lá. Se não falei, tô falando agora. Ele, pra mim, já adianto que é um disco, pra mim, 10/10. Assim. Eu não consigo ver defeito nesse disco aqui de jeito nenhum. Assim. E afetivamente, então, ele é top, junto com o Still Life, inclusive, que eu acho que são discos irmãos. Assim, pra mim. Eu também faço gênero, número e grau no que vocês estão falando, assim, para mim esse álbum é também para mim o melhor do Van der Graaf Generator. Para mim essa volta do Van der Graaf Generator entre 7.5 e 7.6, assim, foi o melhor período da banda, disparado por uma série de motivos que eu vou falar mais para frente no vídeo. Eu acho que o grupo estava mais entrosado do que nunca. E o Peter Hamill, ele fala isso nas entrevistas, assim, que não são tantas, que a gente pode encontrar, né, e tudo mais. E eu acho esse álbum fabuloso, assim. Eu acho que ele tem uma dinâmica no som. Não que os anteriores não tivessem, enfim. Mas eu acho que a produção ressalta muito melhor isso. Eu acho as composições melhores também. Algumas das minhas músicas favoritas de toda a trajetória do Van der Graaf são desse álbum, né? Então é um disco para mim que hoje em dia, né? Ele foi um dos que eu ouvi assim, me chamou a atenção de cara. Eu falei, pô, cara, essa banda aqui deu uma evoluída legal nesse disco, assim, né? E hoje, para mim, ele é disparado o meu favorito, assim. Disparado, um dos meus discos favoritos de rock progressivo também. É um álbum que eu não tenho nem muito o que dizer, porque, pô, é um álbum que, para mim, fala muito bem o que é a banda, fala muito bem sobre o que é a dinâmica dos 4 integrantes ali, sobre as performances do Peter Hamill, tanto vocalmente quanto liricamente. Enfim, para mim é o ápice do Van der Graaf Generator em todos os sentidos. Assim. Eu não compreendo de verdade quem fala que outro álbum do Van der Graaf Generator é melhor do que esse, assim. Eu joguei promocional, assim. Por favor. A discografia deles é uma discografia espetacular, muito boa. Né? A gente não vai encontrar disco ruim na discografia do Van der Graaf Generator. Mas para mim tudo aqui é tão exato, as composições são tão marcantes, assim, tudo aqui é tão na medida certa em comparação a outros discos que para mim ele sola assim em primeiro lugar, disparado junto com o Still Life, que chega
bem de perto ali com ele para Pra mim também. fazer um páreo duro, entre muitas aspas. Mas para mim o God Bluff ainda é melhor que o Still Life, né? Caramba. Por alguns motivos. No ano que vem a gente faz do Still Life um vídeo. Ano que vem Mas faremos. eu acho que o Still Life ele tem um ponto dele ali que aqui todas as músicas, as 4 músicas são excelentes do início ao fim, né? E no Still Life tem um ponto ali, eu acho que desce um pouquinho, assim. Ele é menos coeso do que o God Bluff. O God Bluff é perfeito. É porque o Still Life ele foi um disco assim, basicamente gravado. Eu não vou dizer a toque de caixa, que seria em verdade eu dizer isso. Mas o Still Life foi um disco gravado sobre peças que não entraram no God Bluff. Pois é. E quando você faz um disco em muitas aspas, muitas mesmo de sobras, assim, você até dependendo da sessão e dependendo do quão criativo os caras estão numa sessão, você segura aquilo bem, mas às vezes nem sempre sai como o primeiro álbum que eles efetivamente teriam feito. Inclusive rola-se a boca miúda, eu nunca encontrei elementos e etc. que confirmem essa versão de que o God Bluff seria a priori um álbum duplo. Faz sentido. Poderia ser, porque algumas músicas que. Duas músicas entraram no Still Life e uma terceira música entrou no disco solo do Peter Hamill, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, as sessões foram frutíferas, assim. E as músicas do Still Life, as sobras do Still Life, por exemplo, que não entraram no God Bluff, que foram La Roça e Pilgrims, são composições muito boas, assim. Eu acho que poderiam ter entrado no God Bluff tranquilamente, assim. Embora eu acho que o álbum seja perfeito com as 4 faixas, né? Então, mas eu não acho que elas comprometeriam a linearidade do trabalho, nem a produção, nem a verve composicional do disco, assim, de qualquer forma. Bom, até tocando nesse, pegando o gancho que você citou, de verve como você disse, composicional do grupo. Composicional, isso. Vocês acham que, bom, esse é o primeiro disco, né, vale ressaltar, né, o primeiro disco com a produção totalmente dos caras, né, é o 5º álbum de estúdio, é um álbum que tomou, então isso consequentemente acaba influenciando no som. Vocês acham que, bom, isso, né, a gente sabe, tá no registro, tá no álbum, que gerou um som mais enxuto, mais direto. Acho que as letras, o teor das letras não fugiu muito, né? Porque o letrista, de fato, né, segue muito a maneira de compor do Peter Hamill, mais reflexiva, introspectiva, talvez, ponderante. Mas a sonoridade, sem dúvida, mudou. Vocês acham que isso tem a ver mais com a ideia de tentar uma nova abordagem de som, uma pressão de mercado? Porque a gente tá falando de 75, né? Qual a percepção de vocês sobre isso? Minha opinião pode falar. Que os caras ficaram mais independentes ali. A gente não tava lá pra ver, né? Então eu vou dar opinião com base na música. Vamos no achismo, vamos no achismo. Eu sinto que isso foi muito mais um caminhar natural do processo evolutivo da banda. Também eles acho. aprenderem a compor de um jeito ali. Se você pegar, por exemplo, o Paul Hartz e os discos anteriores, mas especialmente o Paul Hartz, né? O épico do Paul Hartz, que acho que é bem emblemático para isso, a música Plague of Lighthouse Keeper, né? Que é a música de 20 minutos e tal. É uma música cuja composição eu adoro essa música, tá? Mas ela é aquela estilo colagem, assim. São vários trechos colados um no outro tal, com mudanças de temas muito abrasivas, assim. Isso rola na Man Erg também, do Paul Hartz, aquelas mudanças super abrasivas, assim. Sim. Acho que por questão de amadurecimento e escolha estética, a partir daqui eles conseguiram fazer com que as composições ficassem mais fluidas, assim. As transições são fluidas, tudo acontece de maneira mais fluida na composição. E eu acho que é amadurecimento, porque da pausa da banda no final de 71, né? Depois do Paul Hartz até aqui, a banda continuou trabalhando junto, né? Eles continuaram amadurecendo enquanto grupo, gravando os discos do Peter Hamill. O Peter Hamill continuou compondo, então o processo de amadurecimento estava rolando ali. E eu acho que isso mostra nas composições aqui muito mais maduras, assim, fluidas de maneira geral, minha opinião. Total. Eu acho que, assim, vamos lá. A gente tem que analisar
é muito do que o Ramon falou mesmo, assim, concordo em gênero, número, grau. Que a gente tem que analisar o contexto do álbum, né? Uhum. O God Bluff, ele foi um disco que ele Sim. marcou, entre aspas, a volta da banda, o quinto disco dos caras. Não gravavam juntos em estúdio desde 71, desde o Palm Hearts. Fizeram lá a turnê, etc. Aí deram um tempo. O Peter Hamill já foi para a carreira solo dele, etc. Embora todo mundo, entre aspas, sazonalmente, com exceção do Guy Evans, que esse aí tocou praticamente todos os discos do Peter Hamill, sazonalmente colaborava com ele nesse interim, né? O Vandergraaf Generator, eles tinham uma... Teve, logicamente, uma mudança artística na indústria musical e etc., que eu acho que influenciou parcialmente o disco, parcialmente o Peter Hamill, mas também é muito importante a gente dizer como era justamente a dinâmica da banda antes disso, para a gente analisar o God Bluff e perceber quais são as mudanças que esse álbum imprime em relação aos discos anteriores do grupo. O que é um fato, que ele imprime essas mudanças. E talvez seja por isso que eu gosto mais dele do que os dos anteriores. Faz sentido. Por aí vai. É um disco muito calcado em arranjos, embora haja uma complexidade, obviamente, porque é um rock progressivo muito virtuoso, muito dramático e etc., de muitos elementos, né? Então isso se traduz nos arranjos das composições. Continua com composições longas, né? Não parou. Eles não mudaram o método composicional deles, assim. As composições são as mesmas em estrutura, né? Mas aí é que tá. Você, nesse interim, nos primeiros discos do Vandergraaf Generator, você tinha... E aqui eu já tô entrando basicamente na composição, na produção do disco já, né? Você tinha os discos produzidos pelo John Anthony, que é um produtor que eu particularmente não gosto das produções dele. Ele é um produtor-chefe lá da Carisma. Todo mundo da Carisma passava por ele. O Genesis passou por ele, logicamente, né? Eu não gosto, inclusive, das produções dele no Genesis. Acho que prejudicou os discos em que ele participou como produtor, né? Que foi o Trespass e o Nursery Crime. E essas produções eram extremamente calcadas em uma abstração dessa simplificação, desse lado direto do som. Eu não vou dizer simplificação, mas é um som mais direto, mais calcado na banda, em vez de uma orquestração sonora e muitos overdubs, muitos elementos e camadas de diversos instrumentos nas músicas, colagens sonoras por aí, como o próprio Ramon disse, etc. Isso eram muito característicos desses primeiros discos, né? Do Palm Hearts até um pouco menos, mas se a gente for analisar o Way to Heal, o Least We Can Do, você encontra isso a rodo nas composições. Embora, claro, elas tenham um DNA do Peter Hamill, o DNA do Vandergraaf Generator, o DNA de todos os integrantes. Então essa produção muito calcada nesse rebuscamento, nessas colagens, nesse excesso de overdubs e até no que eu considero um abafamento sonoro. Eu acho que os sons dos instrumentos nos primeiros discos, eles tinham uma timbragem um pouco mais fechada, não era tão nítida, não era tão aberta. Aqui, a impressão que eu tenho ouvindo os primeiros discos do Vandergraaf Generator é de que você tinha um coletivo de caras tocando num estúdio ali, mas não eram caras que estavam juntos ali. Parecia que o Nick Potter gravava uma linha de baixo e botava em cima. Aí depois o Hugh Benton fazia uma coisa e botava por cima. E o David Jackson idem. E embora a gente goste das composições, eu amo as composições desses discos, parecia meio que uma mescla de elementos separados que eles, claro, eles arranjaram, mas eles não tocaram juntos. Então tinha essa questão também, que para mim colabora com uma certa falta de nitidez no som desses discos, né?
Eu acho. Tem uma pra essa mim, questão esse é da mixagem, né? Engenharia de som e Uhum, mixagem, né? também. Que eu concordo com você Também. muito, que aqui no God Bluff eu acho que tem um salto na qualidade de mixagem, de engenharia de som É, considerável, eu concordo. total. Nos Não, isso sem discos dúvida. anteriores do Eu, God Bluff, eu ouço e penso, pô, isso aqui merecia um relançamento com uma remixagem, um som melhor. Dá pra tirar Mas um eles som não melhor. relançaram, não? Esses primeiros discos, eles relançaram, né? Eu não sei se com remixagem, cara, tem que É. confirmar, não sei. Mas assim, o fato que eu deixa eu queria ver falar aqui. é que esses aqui, Still Life, eu não sinto falta. Assim, pra mim, ele soa bem do jeito que ele é, e é isso. Assim, nem Soa. precisa, ele já soa muito bem Se mesmo, né? teve. E eu acredito que essa dispensa da produção do John Anthony para os integrantes da banda foi muito importante, né? Porque ali os caras estão ali, eu acho que talvez a crueza, né? Porque eles não eram produtores profissionais, né? Embora Exato. isso seja contraditório, porque, porra, a partir do momento em que você tem um Peter Hamilton que está autoproduzindo 3 discos solo dele, ele já é um produtor. É um cara Então, experiente, né? então é porque ele não é um cara que faz produções para outros artistas, né? Então a gente não lembra dele como produtor, mas ele tem um estilo dele de produção. E aqui você vê isso muito bem. Eu acho os instrumentos. Aqui eu sinto um disco de banda, né? Eu sinto ouvindo os primeiros discos do Vandergraft Generator, que é um disco de uma banda que compõe, mas que separadamente grava no estúdio e que você tem um produtor que não sabe captar o som daqueles caras direito no melhor que eles podem fazer e fazem efetivamente nos seus instrumentos. E aqui eu já tenho uma banda que sabe da sua capacidade, sabe do seu potencial, sabe do que eles podem fazer, sabe do poder das composições que eles têm, e eles vão chegar e vão falar: olha, a gente vai fazer assim, 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 assado. E chegaram lá e gravaram. O disco ele foi gravado em 2 semanas, porque as composições já estavam tudo prontas. Entre 9 e 25. Isso ajuda. 29. Isso ajuda. O Peter Hamill, ele fala isso. Ele fala, cara, na época do God Bluff, ele não abre muitos detalhes. Eu não encontrei muitos detalhes Entrevistas, assim? muito imersos sobre esse período, assim, nas Eu só vi uma em que entrevistas. ele disse que a intenção dele com o God Bluff era não fazer, o máximo possível, não fazer um Poundhouse 2. Uma continuação, Não é mesmo, não é. Ele queria fugir a E todo não momento é disso. mesmo. E ele fala que o Vandergraft Generator é uma entrevista, eu acho que de... Eu não vou lembrar de quão é. Eu acho que é de 2000 e... Lembrei. Foi na época da volta, foi na época do Reunion, de 2004, 2005. E perguntaram para ele, teve uma hora lá na entrevista, era uma entrevista escrita, que perguntaram para ele, né, o God Bluff, etc. E ele fala que o Vandergraft Generator nunca esteve tão unido em estúdio e em termos de convivência, acredito, nesse período. Ele fala de 7/5 nas composições do God Bluff, e de que eles realmente tocavam juntos e etc. E eles queriam fazer o disco que soasse como o espírito do reencontro dos 4, né? E eu acho que deu super certo. A crítica em si também recebeu muito bem esse álbum, né? Aliás, eu tava vendo uns comentários no Reddit que, pra muita gente, assim como pra você, Kevin, o God Bluff é o melhor álbum, é o pináculo do Vandergraft. Muita gente considera. Eu acho. Não sabia que a galera tinha essa opinião, não. Curioso. É. Pra mim, o Still Life realmente é muito... Mas é aquilo, né? Tá ali, tá ligado, como você me colocou. Eu acho que esse álbum tem muita coisa. Esse disco não teria saído do jeito que saiu. E eu acho que isso a gente vai falar mais nos faixas, né? Esse álbum não teria saído do jeito que saiu se não fosse a carreira solo do Peter Hamill nesse inteiro. Pois é. Uhum. Isso foi fundamental para essa volta da banda. Primeiro, a atitude de autoprodução, que era ele por ele mesmo nos discos dele. Não, imagina o amadurecimento do cara, velho. Como compositor, produtor, o Peter Hamill pensar as composições, né? Eles pensaram coisas que lá em 1970, lá na época do Least We Can Do, eles não pensavam, assim. Então você tem isso também, né? E o God Bluff é um disco que ele soa
como é que eu vou dizer? Ele soa mais pesado, mais cru em termos de direcionamento sonoro, em pesos instrumentais, assim, maior presença. Sim. Aqui você tem uma presença maior da guitarra do Peter Hamill nos discos, nas composições, nele utilizando sintetizador, tem um sintetizador que é uma clavineta que ele usou bastante nesse período e que ele trouxe dos discos solo dele. Então, você tem essas diferenciações de modo composicional, de modo de amadurecimento na feitura do disco. E esse disco, se não fosse esses elementos, esse disco não teria saído do jeito que ele saiu, né? E esse álbum eu considero uma espécie de, embora seja um disco de banda, né? Porque é aquilo. O Peter Hamill solo é uma coisa e Peter Hamill no Van der Graaf Generator é outra. Tem muita gente que confunde, eu não confundo. Para mim, até os discos mais orientados a um som estilo Van der Graaf Generator, que não são muitos, porque o Peter Hamill construiu uma identidade muito própria no disco solo dele, eu acho que é uma coisa totalmente diferente ali. O David Jackson, o Hugh Benton e o Guy Evans fazem a diferença. Quando tá todo mundo junto é diferente, né? Todo mundo junto. Pois é. E eu acho que esse álbum, ele teve uma influência muito forte, e teve mesmo, em termos líricos e musicais, do período final de 74 e início de 75 do Hamill. Né, que ele tinha lançado o In Camera, mas para mim, mais ainda o Nadia's Big Chance. O Nadia's Big Chance viu ele lá na guitarra. Ele guitarreiro, assim. É descasso. Total. Ele já apontando pro punk, Paulo. Então aqui... Você já ouviu esse disco, Paulo? Nadia's Big Chance? Nunca ouvi. Esse é o único... Eu não tenho. Eu tenho 3 discos do intervalo dele aqui, ó. Opa! Silent Corner. Silent Corner and Empty Stage. Esse aqui é uma obra-prima, né? Né? Eu tenho o In Camera e tenho o Chameleon in the Shadow of the Night. Esses 3 discos na lista aqui, dos discos para ouvir. Esses são discos que acho que quem gosta de Van der Graaf tem que ouvir, né? Porque tem... Eu concordo com o Paulo que tem o Peter Hamill fora do Van der Graaf, é outra coisa, mas acho que tem momentos, nesses 3 discos aqui, momentos em que tem uma coisa... Aí tem o Van der Graaf aqui. Tem músicas aqui, inclusive o Van der Graaf tocou. Né? Mas tem momentos, mas assim... São momentos. No geral, o Peter Hamill realmente eu concordo que é outra coisa. Aí eu acho legal para quem gosta de Van der Graaf e gosta de God Bluff, né, pegar esses discos para ouvir e entender o Kelvin tá falando. O que tava rolando aí. Como que o som evoluiu. Eu não tenho... Esses discos aqui são de 73, esse é de 73, e esses 2 são de 74. O In Camera e o Silent, né? O Nadia's Big Chance é o único que eu não tenho aqui. Ele é de 75. Ele foi gravado... Lançado no comecinho de 75, o God Bluff, mais do segundo semestre. Né? Dia 20, salvo engano. O Nadia's eu já acho que tem músicas ali que também já concordo que soam muito Van der Graaf e God Bluff já aqui, né? Enquanto nesse disco eu acho que soa mais pré-God Bluff. Assim. O Nadia's é o elo perdido, eu acho. É o disco que tem que ser escutado. Muito pioneiro, citado como influência lá do Johnny... Do punk. Do Johnny Rotten, John Lydon, John Lydon, né, do Sex Pistols, né, falou que esse era o disco que influenciou total. Ele, né? E tem a estética né? punk ali mesmo, né? Total. É muito louco, é um disco que eu tenho que ouvir, assim. Mas, enfim. Não à toa, depois ele formou o K-Group, né? Que o K-Group é um grupo de pós-punk. É um pós-punk complexo, assim, mais a lá pirata, Peter Hamill, né? Peter Hamill usado, né? Peter Hamill usado. E por falar nisso, fazendo aqui um disclaimer, você soube agora da novidade? Vocês estão sabendo da novidade? Não, tá rolando. Vão lançar agora um box set. Eu vi do box, eu vi. 71 até 86. Do Fool's Mate até a carreira solo do Hamill. Patience, qualquer coisa que o valha. Não, depois do Patience, da época do The Margin. Na época do The Margin. Né? É que eu não vou lembrar tem discos dele que eu não lembro o nome. Eu acho que eu nem ouvi. Que é mais de 40 discos, assim. É muito alto. Mas vai sair um box com tudo, né, cara? Bonitão, assim. Eu vi que ele relançou agora, saiu no Spotify, música nova do Peter Hamill. Aí eu fui ouvir, música nova. Aí era uma remaster da música Solitude, do Fool's Mate, né? Do primeiro disco, mas
legal pra caramba. Assim. Dá uma E ele soltou um brochada, né? videozinho, não sei se você viu, que o Peter Ham soltou um vídeo dele falando na rede social dele. Sim, eu vi. Falando sobre a música Solitude, assim, porra, muito Finalmente, legal. depois de não sei quantos anos, ele está ficando calvo. E ele nunca perdeu o cabelo. Ele sempre. Eu acho que ele teve acabou muito cabelo. rápido fisicamente, mas o cabelo permaneceu, né? Uhum. É. É porque ele teve doente, né? E etc. né? Velho ele Eu sempre espero foi, que ele né? esteja melhor Ele sempre foi agora, muito né? velho, né? Ele sempre foi muito velho. Tipo, ao contrário do Não, ele Steve não- Hackett, por exemplo. O Steve Hackett Não. é velho. É porque Mas é porque ele pinta o ali, ele Peter pinta, tem a Ham sempre caju foi ali. muito magrelo. Também. Né? Muito Ele Tem sempre aquela foi muito expressão, né? magrinho. Ele sempre foi muito Entende? caquético, né? Aí Curvadinho, quando assim. você envelhece e você é magro a vida inteira, as pessoas acham que você tá morrendo. Então é foda, né? Agora, deixa Não, eu é quando comentar eu uma descobri coisa. o... Pode falar, Paulo, pode falar. Mas- Não, eu comentar a parte. Quando eu descobri o Van der Graaf, eu falei... Aí eu vi a cara do Peter Ham, né? A primeira vez que eu vi a cara do Peter Ham, eu falei, pô, esse cara com certeza já morreu há muito tempo. Eu falei, o cara tá vivo ainda, pô. Que isso? Não. O cara nasceu E morto. eu acho que assim, Ramon, aí Pode ó, falar, Kel, pode falar. dependendo do preço, não, preço tu não vai conseguir pegar todos, assim. O quê? Agora aí com as Box? taxação aí, Não dá. menos de 15 pau você não leva. Mas eu Isso, acho sim. que alguns discos, pelo que eu soube, vão sair sozinhos, individuais. Legal. Aí você pega. Eu não Discos sei do quais Peter todos. Hamill. Peter Hamill em vinil, cara, tem nada. Não sai no Brasil, não saiu no Brasil na época. Edições do Nem Disco. esses aí? Esses aí em câmera, essas coisas aí. Não tem brasileiro disso, não. Tem Sério? Tem o Paul Hart, tem God Bluff, tem Still Life, esses tem, mas Peter Hamill solo, talvez o Full Mates, mas eu tenho que confirmar, mas o resto não tem. Esses que eu mostrei aqui não tem Caramba! no Brasil. Então, assim, Nossa, pra pegar Peter Hamill, você tem que gastar uma grana, você vai importar ou achar, dar vai vir sorte importado. de encontrar aqui em sebo e tal. Esses Esse aí In são Camera eu importados, achei, né? o In Camera eu achei, cara, num sebo de BH por R$40. Pô. Assim. Acho que o cara nem sabia o que ele tava vendendo. Nossa! Nossa! Foi um achado do caramba, assim. Agora, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho simbólico, Fale. coisas bobas simbólicas. A gente tá falando da Não, evolução nada é bobo. sonora do grupo, Nada é bobo. até culminar com o retorno do Van der Graaf, depois de 4 anos de ato. Não por acaso, eu acho assim, a banda se encontrou tanto sonoramente, esse novo som, essa coisa, acho que o Kel falou muito legal, que o som do God Bluff soa como uma banda tocando, mais do que nunca, né? Que não por acaso, na capa do disco, esse disco marcou a estreia da logomarca, né? Oficial da banda. Exato, é isso que eu comentar da capa O também. símbolo do triângulo aqui, né? Que virou tipo o símbolo da banda, assim. Eles usaram depois no Still Life, no Present de 2005, tá lá o triângulo do Van der Graaf. Esse virou o símbolo, que é um símbolo que eu penso em tatuar. Acho que é um símbolo que eu penso em tatuar isso aqui. Isso aqui pra mim representa a banda, né? Então assim, mas a evolução, o trajeto culminou aqui. Olha, consolidamos nossa identidade aqui, ó. Em termos de logo Exato, e em termos de som, saca? Eu acho bem uma ótima simbólico análise, isso. Ramon. Foi muito Mas sentido eu mesmo. acho que. Mas aí você vai ter que botar a frase inteira, né? Porque você vai botar só o triângulo. Não, mas Coloca eu que só o tenho Van. que Vão achar saber. que é um Eu que tenho que triângulo. saber, cara. Não tem problema. Exato, As pessoas porque- podem achar o que quiser. Não tem problema. Ou então bota um Van der Graaf, aí fica legal. É importante falar também que o God Bluff foi o primeiro álbum deles gravados no Rockfield Studios, né? Em País de Gales. Os discos anteriores praticamente inteiros foram gravados no Trident, né? Teve uma parte do Aerosol Grey Machine, salvo o erro da minha parte, foi gravado no Marquis. Mas primeiras sessões, ou overtube, ou qualquer coisa que eu fale. O resto do disco, a Vera mesmo, foi gravado no Trident. E eles gravaram todos os discos lá. E esse foi o primeiro no Rockfield Studios, né? Que inclusive foi a mesma locação que eles gravaram o Still Life, né? Gravaram o Still Life até o World Record. O Quiet Zone. É. O Quiet Zone eles gravaram um pouco lá, mas eles gravaram em outros estúdios. Né? Eu acho que em gravaram termos de no Morgan. sonoridade, o God Bluff, Still Life e o World Record soam muito parecidos, assim. Acho que então, faz sentido que tenham sido gravados no mesmo lugar, com a mesma engenharia de som e tal. O World Record pra mim um pouco menos, mas mas no geral, sim. Eu acho o World No Record geral, bem sim. parecido em termos sonoros, assim, ainda. No Quiet Zone aí mudou totalmente o som.
E uma coisa bem interessante é que das músicas, quando o Van der Graaf Generator voltou em 75, eles já apresentavam as músicas novas ao vivo, prática que o Peter Hamill viria a fazer, que vários artistas fizeram, né? Sim. Faziam já na época. Então, e tem um DVD aqui no Rio que eu achei numa loja aqui do Rio para vender, que é do Van der Graaf Generator dessa época. Que é aquele God Bluff Live. Eu não vou lembrar o nome, vou pesquisar aqui rapidinho. É um show. Eu não levei o DVD porque eu acho esse show muito curtinho. É um show de 20 minutos. Não é nem um show, assim. Eu acho que é um pocket show. Eu não sei se aquilo foi gravado para TV. Porque eu já vi. Eu nunca me aprofundei, na verdade, nesse show. Assim, eu vi ele só por alto. E eu não sei se aquilo foi gravado. Eu acho que aquilo ali foi gravado para TV. Palácio da Esportes? Palácio da Esportes. É um nome francês. Ah, não, é um show completo. É um show completo. Só que gravaram só 4 faixas, que são as músicas do disco mesmo. Não, serve, claro, para ouvir o disco. E o resto são performances promocionais do. Eles complementam o show com uma performance na TV belga de 72, que essa já é mais conhecida, que eles tocam a Plague of Lighthouse Keepers lá naquele estúdio cheio de vela. Esse show é na Bélgica também. O show do God Bluff é Bélgica também. É Bélgica? É Bélgica. É o francês da Bélgica. Tem certeza? Sim. Ah, não. Eu falei Palais des Sportes, não. É Palais des Expos. Isso, né? pois é. Que é na Bélgica também, Bélgica. né? Exato. É na Bélgica. Não, Palais de Sportes é Paris, né? Que foi onde o Paris do Supertramp foi gravado. Aí eu vi o Palais, eu já falei, ó, Palais de Sportes. Não é. É um dos nomes engraçados, né, de localidade, assim, pra show, né? Cara, outro dia eu tava vendo, tem uns locais, assim, franceses e espanhóis, assim, na Europa. Globalização. Que são engraçados pra show. Outro dia eu tava ouvindo tem um caso bem curioso, né? Que o Genesis, eles começaram a turnê deles de 81, do Abacabe. E o Tony Smith, que era empresário da banda, ele arranjou lá pra turnê começar em Barcelona, na Espanha. E aí depois eles foram pra Inglaterra e etc. E o nome da primeira casa de shows, assim, é um nome Plaza del Toros Monumental, assim, é uma arena, e eles fizeram um show lá. Eu sempre achei engraçado quando vi esse show de abertura da turnê do Abacabe, Plaza del Toros Monumental, né? Esses nomes épicos, assim, de performance. Mas esse DVD... Não, é só um adendo também, se tu parar pra ver, por um gringo, um maracanãzinho também deve ser uma coisa muito, muito normal de se ouvir, né? A banda vai fazer um show no Maracanãzinho, quê? Tipo isso, a reação deve ser semelhante. Ah, mas não tem a mesma aura do Plaza del Toros. Não é tão imponente Plaza assim? del Toros é tudo de bom, né? E algumas dessas músicas já eram tocadas ao vivo, as 4, inclusive, né? Em performances, que eu já ouvi alguns bootlegs dessa turnê de volta, assim, que eles fizeram alguns shows na Itália, né? Que é o país campeão de Van der Graaf Generator. Eu não sei, existem fontes que dizem, né, que é o país em que mais eles venderam discos, assim, em vendas gerais. Eu acho que o Peter Hamill já falou isso. O Peter Hamill faz show lá direto, assim. Eles são... Peter Hamill lançou, alguns anos atrás, um disco, né, In Translation, né, que é fazendo versões de músicas folk italianas, né? Ele traduziu para o inglês, fez versões, uma coisa assim, né? É uma coisa meio canção italiana, né? Que é meio uma homenagem. Né? É uma homenagem à Itália, assim, né? Um país que acolheu muito a totalmente cheesy, mas é um disco legal. É, bem cheesy. Assim. Parando pra pensar, eu peguei na época, foi 2021. Soa muito, recente. Flerta muito com a ideia do... Pelo menos tem a estética ali, né? Não é exatamente a estética, mas tem aquela estética do prog italiano também, de certa forma, né? Aquela coisa... Dramático. Dramática, lúdica, menestrel ali, cantando. Coisa. Pois é. Influenciou muito o prog italiano. O Van der Graaf influenciou muito o prog italiano, mas muito.
E as bandas que não estouravam tanto na Inglaterra, eles até tinham público. Mas tinha banda que não estourou nem a cacete. De prog na Inglaterra, eles tinham lá o público italiano, o público belga, compravam muito eles, né? Então o Van der Graaf também herdou muito desse pessoal. A cena italiana também, ele ajudou muitas pessoas, até porque ele atuou literalmente como tradutor, né? Para várias bandas, PFM, tudo mais, né? Diretamente, né? Porque além de como artista, geralmente fazia muita double bill. Então esses caras, ele tem uma relação muito forte com esse país, né? Então a Itália meio que abrigou esses primeiros shows de volta do Van der Graaf Generator e foi até um teste, pelo que também uma das raras coisas que o Peter Hamill fala assim desse período. Foi um teste para saber, pô, será que a gente deveria voltar? Porque a gente tá tocando junto de novo, depois de um tempo, mas ele ainda tinha dúvidas se aquela química ia dar certo, a coisa da liga, essas coisas, né? Embora eles já estivessem compondo junto, e a reação da plateia meio que impulsionou ele a ficar com aquela formação por entre 75 e 77 ali, que foi, segundo ele, o período onde eles mais se deram bem, assim. Então, acredito que toda essa atmosfera ajudou muito, né? O disco também, de você ter uma certa confiança no que você está fazendo e você ter esse trabalho, né? Porque é ali, você tá todo mundo ali junto e você fazendo isso é algo muito importante ali para aqueles fãs, para você e etc. E só um adendo, esse Diga, disco cara. do Peter Hamill, que você falou do In Translation, né? Ele saiu em 2021. A gente fez até. Eu acho que a gente fez cobertura aqui no canal, ou falei dele em algum vídeo, qualquer coisa que o valha, assim. Foi na época. E saiu na mesma época daquele In Disequilibrium, o disco que ele gravou em parceria com os caras do Isildur's Bane, que pra mim esse álbum tinha que ser Van der Graaf Generator, assim. Esse disco, se esse disco saísse nessa época, esse disco ia ser um acontecimento, ia ser um clássico do prog, mas como não foi. E eu ouvi esse disco assim, você vê muito que são discos totalmente diferentes. Um é um disco do Peter Hamill Crooner e o outro é o disco Peter Hamill junto com banda, assim, arranjos complexos, discos progressivos. Mas ainda assim ele tem uma marca muito dele, que é a dramaticidade, Isso aí. aquela bagagem, aquela entrega emocional nas músicas. E aqui mais do que nunca, porque as letras do God Bluff são letras muito pensativas sobre a dualidade, espiritualidade e realidade, né? Que na época era um assunto que ele estava muito imerso. E ele teve mais imerso, inclusive, na época do In Camera, que ele estava muito aficionado em leituras ocultistas até, que inspiraram grande parte das letras daquele disco. Uma coisa como Gog, por exemplo. E esse dilema e essas imagéticas, né, dessa dualidade, elas permeiam muito as letras do álbum e principalmente o título do disco, né, que é Blefe Divino, né, que o Peter meio que faz essa reflexão sobre as distinções entre as crenças espirituais e o mundo do sobrenatural e as similaridades e também as diferenciações e os próprios caminhos, entre muitas aspas, humanos que nós temos nas nossas realidades, desatrelados disso. Então, você tem um compositor que, mesmo falando sobre esses temas mais profundos e mesmo sobre, sei lá, fazendo cover de um cara de barzinho da Itália, né? Você tem um cara que entrega tudo que você precisa. Eu acho que o tema das letras, Senhores. você falou que ele sempre foi muito inspirado nessa coisa de dualidade, né? Da dualidade humana. É um tema que permeia muito esse disco. Vida e morte. E permeia muito vida e morte, dualidade, né? Essas coisas, pra mim, permeiam toda a obra do Peter Hamill, assim. É a obra do Peter Hamill. Esse disco eu acho que é mais até. Mas são temas muito recorrentes. Essa coisa, a gente podemos começar a falar, mas as músicas aqui desse disco mesmo, pra mim, todas de alguma forma falam desse ser humano fraturado, assim. A gente é isso, mas a gente é aquilo ao mesmo tempo, a gente é outra coisa.
como na música Man Erg, né, do Paul Hearts, que ele Pois é. canta lá, The Killer Lives Inside Me, né, o assassino vive dentro de mim. Aí no outro momento, anjos também vivem dentro de mim, né? E ele sempre fala sobre essas coisas que convivem, uma brigando com a Um outra. flerte com a A dualidade. música Undercover Man, da primeira música do Pois disco, é, porra. porque Eu ia falar disso. tem um undercover man dentro de mim, sabe? Uma coisa, tem um cara disfarçado que vive dentro de mim, então ele discute essas coisas o tempo todo nas letras, né, cara? Mas assim, de Uhum. maneira altamente. A poesia do Peter Ham é muito elevada, tem Muito muitas boa. metáforas, É. Muito boa. muito aberto também a interpretações, né? Assim, acho que não tem uma interpretação final de nada aqui. Mas eu gosto das letras dele. Eu Eu consigo adoro. entender sentido ali. É diferente, por exemplo, das letras do John Anderson. Ah, É uma concordo, coisa concordo. complicada, Não, é. né? Parando pra pensar, até É. foi legal você ter citado Ó. que a gente tava falando sobre letras. E é aquilo, né? O Peter Ham fala uma coisa. É uma coisa mais introspectiva, mais humana, mais, né? Talvez até narrativa, né? Enquanto que o John Anderson, por exemplo, é uma coisa mais, né? Etérea. Abismos, e castelos e coisas nesse sentido, é uma coisa muito mais transcendente, né? Universo, do que o próprio Peter Ham. É uma coisa mais Hare Krishna, né? Tem essa Uhum. diferença bem grande. São dois, e vale dizer, né? Não que seja ruim, né? Mas são dois estilos muito bons de compor, mas totalmente diferentes, né? Embora falem ali Total. embora seja o mesmo tema. Senhores, dito isso, considerando que antes da gente entrar no faixa-faixa, eu queria saber de vocês se Pois vocês acham que esse é um bom álbum introdutório para o álbum do Van der Graaf. Não, eu acho, perfeito. Total. Acho o disco. Perfeito. Exato. Também. Eu indicaria o Quiet Zone. Será que não? Tô sendo maluco? E depois esse? Tô doido? Ah, pode Eu ser acho que também. o Mas o Quiet Zone- Quiet Zone, eu acho que o o Quiet Quiet Zone já tem Zone é mais faixas palatável, né? Tem umas coisas mais... justamente por isso. Ah, não. É uma coisa mais Eu acho que você tá faixas doido. mais Eu acho que você tá curtas. doido. Eu não acho o Quiet Zone representativo do que o cara vai encontrar na discografia do Van der Você acha Graaf. que Você vai foge ouvir um muito? negócio, acho que foge, eu acho que foge muito, assim. Apesar de ser mais palatável. Nem sei se Sim. é mais palatável, mas. É, total. Ah, não, pra Mas mim eu acho é. que isso aqui Total. é genuíno. O cara vai ouvir. Ah, tá, a banda é sobre isso aqui, entendi. Esse aqui representa o Mas som da veja, banda. Assim. você mesmo começou a escutar o Van der Graaf pelo Cat's Eye, não foi? Que você comentou? Ah, mas Mas é Ela a vai. música, a vida né? me levou a isso. Acho que se eu tivesse ouvido isso aqui primeiro, Não é eu tinha culpa pirado minha, muito mais, assim. Né? É. Não, mas eu perguntei isso Ah, e porque só também nas um minhas adendo. pesquisas muita gente recomenda o próprio o God Bluff também como um disco introdutório. Ah, eu acho melhor. God Bluff mas Still é Life, total. né? Eu queria ver se batia com a opinião de vocês. Diga, Kevin, qual é o adendo? Ah, e só um adendo antes da gente começar o faixa-faixa. O The Fall, né, banda de rock alternativo e etc., parodiou a capa desse álbum num disco deles que eu anotei aqui, Fall Na Rats caruda. Rule, de 2005. Né? Eu conheço os trabalhos do The Fall, mas eu conheço os primeiros discos Eu lá, nem o conheço, eu tô Vocês, curioso pra Eu ver também isso. não. Como é que Eu chama o fui ver disco? né? Como é que chama o Os disco? descobri, discos deixa eu ver aqui. The Fall. Fall Heads Roll, de 2005. Essa fase aí eu já não conheço tanto. Eu conheço os primeiros discos do The Fall até aquele Wonderful Frightened World 8384. Nem conheço isso, cara, mas É uma banda realmente pós-punk alternativa, assim. a Eu capa acho eles lembra super mesmo, legais, realmente. maravilhosos. Assim, é uma banda bem... Dá pra perceber que é uma banda influenciada pelo Peter Hamill. Mas essa fase aí da banda eu já... É pós-punk já o som não deles? conheço. Sei o que eu disse, né? Pós-punk. É um pós-punk meio art rock, É. assim. Dito isso, considerando tudo que a gente já falou sobre, passemos agora então para nossa análise faixa a faixa, quase que não sai um trocadilho, quase um trava-língua. Faixa, Lembrando que faixa. esse álbum tem 4 faixas. Ai, diga, Kevin. Ah, eu preciso falar, né? E Diga. obviamente aqui o disco tem 4 faixas. E temos também 3 músicas que não entraram no disco, La Rosa e Pilgrims, que entraram no disco seguinte, são das mesmíssimas sessões, mesmíssimas, né? Teve algumas que não foram finalizadas na época e etc. E também teve uma outra música que consta-se que foi gravada durante as sessões do próprio God Bluff, mas que só foi lançada no álbum Over, de 1977, do Peter Hamill, que é Lost and Found, que também foi gravada nessas sessões também. É o disco de não corno entrou no do disco. Peter Hamill, né? Uhum.
Mas literalmente ou figurativamente? Ele foi Não, corno? literalmente, sei. é um disco de Ele foi corno corno? dele. Não sabia que tinha sido corno, não. É um disco de sofrência dele, é um disco excelente, inclusive. Maravilhoso, um dos melhores discos da carreira solo dele, Over. Vou procurar. Já Ovo, foi? Já o nome do foi? Já disco tinha é tomado Over. chifre nessa Acabado, época. acabou. Já passou o recado, né? É. Foi que eu... Ah, aquela. Não, eu sei que é um disco dele. Mas eu sempre achei que aquela personagem, que aquela tal de Alice, não era. Eu não sabia que era uma pessoa real, que Não, é era uma real, é real. namorada. Eu não sei se ele algo- usou o nome real, se é Alice, mas a história do chifre eu acho que é real. Do término do Ah, sim. relacionamento e de toda a sofrência sendo Caraca! elaborada ali no disco. É meio Phil Caraca! Collins, Que assim, sei lá. triste. Vixe. Pelo menos ele ficou Que com dinheiro, triste. né? Acho E com que sim. e com a Ou coluna, não. creio eu. Ou não. Mas pro Peter Ham isso é maravilhoso. Isso é matéria-prima de sobra pra fazer uma porrada de música boa. Bom pra Pô, caralho. A gente, definitivamente, a né, gente cara? que ganha, né? Com o chifre E deles. ele é bom em fazer isso. Opa, Ele é cara, bom fazendo ele isso. tem uma coletânea dele de The meados de Love 80. Songs. Love Songs, são as músicas de sofrência dele, Já cara. vi. Muito... Já vi pra vender aqui. É, Aqui no Rio. e é bonito, viu? Tava Tem muita coisa bonita. R$ 30, alguma coisa assim. Né? Um Legal, disco legal, bonito. legal. Muito que bem, muito que Vamos bem. falar das músicas aí. Vamos falar das Preciso me músicas. Uhum. aprofundar. Bom, como o Kevin comentou, 4 faixas, God Bluff, começando com Undercover Man. Como o Ramon também comentou, né? Tem um clima mais introspectivo, mais crescente. E qual é a opinião de vocês sobre essa faixa? Vocês gostam? Eu tenho uma faixa favorita no álbum, não Fala é? que não gosta? Eu não Vocês gosto. gostam, vocês não gostam? Eu Eu não amo. gosto. Eu idolatro. Tô Eu lá não todas gosto, essas eu músicas. E essa idolatro. fala sobre exatamente como o Ramon comentou, né? Fragmentação, né? Eu sei. O Porra, eu homem, falei com né? vocês, a gente ia gravar esse vídeo outro dia, eu tinha anotado outras coisas aqui sobre as letras, eu perdi, cara, eu apaguei sem querer, agora não sei falar mais nada de letra, Tem problema. então vocês me desculpem. Ele Mas não pra, mim, fala essa faixa como mas pra mim é uma textura, letra clássica de Mas Peter fala do Ham. Assim, instrumental. fala das dualidades, ser humano fracionado e conflitos entre as frações do ser humano, bem filosofia, assim, né, de maneira muito poética, Uhum. bem filosofia E existencialista. eu gosto muito do bem instrumental dela. Nossa, É um é lindo, né? instrumental muito hermético, assim. Também casa muito bem com aquele momento da letra em que o Peter Hamill vai descobrindo aquele homem que ele é, né? Que é o título da música. Então, ao mesmo tempo, ele vai meio mostrando novas sussurrada, né? facetas daquela pessoa que você não sabe que um dia não vai terminar e etc. E dá até um sentimento cíclico, a gente pode dizer, né? De que a pessoa é tudo ao mesmo tempo e é uma coisa muito humana, né? Porque Não, assim, e o Ramon comentou, ao né? mesmo O Ramon tempo, costuma comentar, né? Da maneira de cantar do Peter Hammer, né? Eu acho bem interessante. Parece que se, pelo menos no começo da Uhum. música, né? Se você. É uma coisa bem, até pra quem tem uma sensibilidade maior, até um pouco desconfortável, né? Parece que o cara tá sentado na cadeira ali na tua frente comentando sobre a vida dele. É verdade, é verdade. Como é que ele começa? Here. At a glass. É muito e é bom. um glass Ramon gosta todo, é um glass propositalmente. Eu não sei se vocês já viram o Robert Fripp falando sobre a voz do Peter Hamill, já viram isso? Acho que não. Não. Que Porque, né, o Peter Hamill eles eram amigos, o Peter Hamill já gravou, né, no Exposure com o Robert Fripp e tal. E eu lembro do Robert Fripp fala numa entrevista que ele tinha a sensação que o Hamill era o Jimi Hendrix da voz. Poxa, que É interessante. como se o instrumento principal do Hamill é a voz, e ele leva a voz assim, vai levar a voz aos extremos, assim, da exploração. Eu falei, pô, e o Robert Fripp falar isso, cara, isso aí é uma carteirada boa. Pô, Robert Fripp falou isso, cara. E esse disco, até pra mim, é o ápice do vocal do Peter Hamill, assim, inclusive, também atingiu o ápice de amadurecimento. Várias facetas da voz dele estão aqui. Já começa desse jeito que o Paulo falou, estranho no início. Sim. Mas vai para outros extremos aqui mais pra frente, que são malucos pra caramba, né? A música começa com aquela flautinha bem delicada do David Jackson. Eu amo esse início, cara. Quem já viu, quem é fã, né? Tem um DVD, tem um vídeo, tem no YouTube, o show do Retorno do Van der Graaf em 2005, no Rock Palast. Rock Palast na Alemanha. DVD. Esse disco, ele começa com Undercover Man. Aí começa, primeiras notas do show é a flautinha. Pam,
E eles tocam o set inteiro. A última música do disco, pode conferir aí. O que é a Sim, última música do tem. disco é Wandering, do World Record. Que eles tocam Wandering, que é uma música linda. E aí a Linda. música eles vão fazendo um fade assim. E no final fica só, últimas notas, é a flautinha de Flautinha, Undercover maravilhoso. Man no final, assim, cara. Aí o show É tem o início e o lindo. fim com essa flautinha de Undercover. Eu até arrepio só de lembrar aqui, cara, literalmente. Eu amo esse show, eu amo essa banda aqui. Mas Undercover É mesmo é uma show música lindo. linda, né, cara? Eu acho que eles começaram esse disco com uma música que é mais próxima, apesar de ter aqueles momentos Van der Graaf, assim, mas é mais próxima à balada. Eu acho essa música um pouco mais gentil. Ela não é uma Tem uns abertura óbvia, eu gosto Não é, disso, porque não é. Ela é mais tem gentil. Killer, Ela você é mais tem. gentil, assim. É uma banda que abria aqui com Killer, uma banda que já Com tem uma Lemmings, né? abertura. Lemmings, que é muito, nossa, agressivo, né? Porrada, assim, Porradeira. muito soturna, né? Você abrir de uma maneira tem um certo quê de inusualidade, uma coisa sui generis, né? Eu gosto muito dessa música. Ela tem esses elementos assim fora do lado poético da coisa da desconstrução humana, que faz parte da construção humana. Olha como você tem esses paradoxos que o Peter Hamill apresenta, né? Que ao mesmo tempo que você tem um homem que se disfarça, que se desconstrói o tempo todo, aquele disfarce é o que faz o cara, entende? Então, é uma coisa humana, é um humano pelo não, pelo que não é o referencial, né? Que é o desconstruído, né? Então, eu acho isso muito bom, claro, na letra. Você tem um certo que até que vai ao encontro do que a gente fala de nós termos que nos adaptar aos diferentes momentos das nossas vidas e etc. E o instrumental é lindo, assim. Ele soa dramático, ele soa emotivo, mas ele Sim. não soa piegas, assim. Então, e a voz do Peter Hamill ali ele é um bálsamo, porque, assim, ele é um cantor que ele não tem. Eu acho que ele não tem técnica nenhuma, assim, né? Embora isso Eu seja acho que ele é puro debatido. instinto. Puro É instinto. extremamente visceral, Porque, totalmente. é, Visceral. porque. É porque eu digo isso que talvez não seja, porque é aquilo, né? Pra você, só o ato de você botar tua boca no microfone, você tem uma técnica ali, né? Mas o Peter é muito instintivo, assim, parece que É. ele baixa um santo nele e ele já declama as letras, ele entra no personagem da música, ele interpreta, né? Ele não canta, ele interpreta. Então essa música, para mim, ela é obra-prima disso. E os vocais dele, eles não são vocais necessariamente fragilizados. Ele é um cara ácido, ele é um cara muito visceral, né? Ele não soa aquele cantor dramático, choroso, né? E isso é o que torna ainda mais a dualidade da música interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um narrador ali, que vê aquilo como uma acidez, ele é o cara que tá ali interpretando da maneira mais visceral possível e mais humana possível, né? Aquela composição. Então eu acho essa música, essa dualidade toda, para mim, me ganha nessa composição de cara. A maneira como ele consegue modular a emoção que ele quer passar com a voz dele, né? Não sei se de uma maneira consciente ou inconsciente, como o Kevin falou, se baixa alguma coisa ali, né? Mas essa música mostra de fato mostra de fato todas as nuances, pelo menos, né, nesse pedaço, dessa habilidade que ele tem, né? De ser aquela coisa mais soturna, introspectiva ali no início, depois grita, depois aumenta. E a música tem toda essa série de nuances, a gente consegue perceber isso só nessa primeira música, inclusive, né? Olha que doideira. Muito bem, senhores. Alguma coisa a complementar? Diga, Ramon. A música seguinte, não, eu ia falar da música seguinte que a gente pode pular dela, né? Que é Scorched Vamos lá, Earth. Scorched Earth. Eu acho que ela já muda o tom, né? Earth. Ela para mim, talvez eu considere ela a música mais pesada do disco. A música de ambientação mais densa, mais pesada do disco. Que pra mim já difere muito da Undercover Man, que eu acho mais gentil. Engraçado, tem uns sentimentos que me vêm em cada música, assim. Gentil na Undercover, Scorched Earth é pesado, peso. Nas outras tem outras emoções aqui. Mas é a música mais pesada. Eu adoro a introdução dessa música, como é que ela entra
Uma coisa bem... E tem a ver com a letra, né? Ela entra com uma coisa meio militarística na bateria. Tá, trá, tá, trá, tá, 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 trá, os tambores rufando. Ela vai entrando aos poucos, assim. E a letra tem um pouco uma pegada de... Falando de um... Não sei se é um soldado ou um comandante aqui que É isso mesmo. sai provocando terra arrasada, assim, enquanto sai em fuga de algo. Ele está em fuga A letra e é vai deixando um uma rastro das de grandes. destruição, né? Que é o scorch, terra arrasada, seria a tradução, né? E a música começa com uma vibe meio militarística, eu acho, pra mim, assim. O que você fala, Kelvin? É uma das grandes letras politizadas, entre muitas aspas, do Peter Hamill, né? Pode ser interpretada assim. Porque é uma letra. Porque é uma letra que, pra mim, É. ela faz muito uma metáfora total à guerra e etc., ao sentimento, justamente de terra arrasada, de você ter aquilo de destruir todo o território onde a pessoa tá para ter o seu recurso, para ter, sei lá, uma guerra, uma conquista, né? Eu acho mas ao mesmo tempo eu acho que essa música ela tem ela usa essa imagética militarística como até mesmo um sentimento talvez pessoal, porque Eu acho que eu ela tem encaro ela mais uma, como algo pessoal, existencial do que político. Mas acho que dá pra Uhum. interpretar como política também. Sim. Assim. Eu também acho. Não, eu acho que ela usa isso como pano de fundo para falar uma coisa muito mais interna, né? De como, ao mesmo tempo, nós somos a nossa terra arrasada entre nós mesmos e para alguém, né? Porque você às vezes você tem aquele momento da sua vida que você faz algo que você não necessariamente acha que vai fazer mal a você ou algo do gênero. Então eu acredito que há esse conflito, esse autoconflito também moral dentro dessa letra também eu acho algo interessante. Eu acho ela também a mais pesada do disco, assim, em termos composicionais, a gente pode dizer que sim, né? Embora ela não seja a minha favorita, e eu amo os momentos pesados do Van der Graaf Generator. É muito pesado. O Van der Graaf é uma das bandas pesadas do prog, né, dos anos 70 Sim, pra mim. total. Assim. Tipo, King Muito, Crimson. muito mesmo. Ele tá numa categoria de banda, assim, pra quem gosta de som pesado. Não é metal, mas é pesado, né? Não é pesado no não estamos falando de metal. guitarra A gente tá distorcida. falando de De clima. fúria, de gravidez, Exato. tensão ali. E essa música é tensa do começo ao fim, né? Tem uma partezinha ali, que talvez mesmo uma parte mais tranquila ali, dá pra dizer que ela ainda assim segue tensa. Ela só vai relaxar no finalzinho mesmo, literalmente nos últimos segundos, né? Eu acho o Van der Graaf uma banda muito é menos de melodias bonitas, tipo Gênesis, assim, e mais de clima e de riffs, né? Eu acho banda de riff. Não tem guitarra, mas tem muito riff. Tem tipo milhares de riffs jogam muitas melodias, né? Eles jogam muito. É muito riff pesado, assim. Uhum. Eu lembro de Menerg, né? É similar, né? Similar. Esse disco aqui é um festival de riffs. Assim, pra quem gosta de riff, né? Guitarrista gosta de riff. Guitarrista de pra mim é cheio de riff, assim, né? Só que não é riff de guitarra, né? É uns riff meio de órgão, tipo sax, né, cara? Mas dá pra transpor e você você não perde a música. Ficaria pesadão pra caramba. É muito isso. É muito isso. Você tem esses jogos assim de melodias muito bons e não ficam melodias jogadas assim, eles reciclam na música e ela tem um propósito de si. Não é que nem, sei lá, outras bandas em que você tem um jogo de 1000 melodias assim numa estrutura e aí você não sabe para onde vai a coisa, sei lá, Pavlov's Dog ou algo do tipo. Então, esse dia eu tava reouvindo, rememorando aí com o ouvido algumas músicas do Van der Graaf, tava vendo a Plague, por exemplo, uma música que na guitarra, uma guitarra metal ali, fica absurda. Qual? A Plague. Sim. Of like low. Eu acho que o Paul Hart inteiro, nas 3 músicas ali, se colocar a guitarra, fica um negócio absurdo. Sensacional. Muito que bem. Assim, só pra fechar uma coisa, essa música aqui, eu tava falando da letra também, pra mim ela é muito existencial, assim, também, é uma metáfora existencial, assim. A sensação que essa letra me dá é de um cara
em negação completa do passado dele, assim, a sensação que me dá. Ele caminhou a vida inteira e agora tá fazendo um negócio de estraçalhar tudo que ele deixou para trás, assim, destruir raivosamente, uma negação do passado, uma coisa meio assim, uma vibe que me passa, saca? Tipo, eu não aceito esse passado que eu tive. Uma vibe assim que me dá, saca? Raivosamente, porque essa música me transmite muita raiva também, o cara tá putaço. Não, e tem é palavras feio que ele também. usa aqui pra ilustrar o quão puto o cara tá, entendeu? Total, não. E a A própria música letra disso, Arrow, né? música 3, a gente vira o Bagagem, disco, né? é lá do B agora. Vamos seguindo. Uhum. Flash. Adoro. Essa é a minha favorita A do mais álbum. antiga Essa é minha do disco. favorita do disco. Essa é minha favorita. Devo Também. dizer que esse solo de sax aqui me pega Também. bastante. Me surpreendeu. a Essa é qualidade. maravilhosa. Cara, a gente sincronizou. Eu acho Essa é que a é um favorita. momento raro, né? Isso é raro, Nunca raro, em- raro. Definitivamente. em disco a gente falou que nós três temos uma música favorita, assim. Na vida, pô. Essa música, ela Pior que eu acho que é começa, a primeira vez, né? ela começa com tipo 1 minuto e Pois 40 é, cara. de improvisação, né? tô- Improvisaçãozinha meio Uhum. vibe jazz rock da época, assim. Vamos tentar fazer uma improvisação, fica uma jamzinha que eu acho super gostosa. E depois entra na música pra valer, né? Ela foi a primeira a ser feita. Foi a primeira? Das Eu não 4, sabia. pelo que eu soube. E essa música é muito boa, assim. Pra mim, ela sumariza muito bem o que é o disco, claro. E, cara, o instrumental dela, assim, o solo próprio do David Jackson, pra mim, é disparado o melhor solo dele, assim, no Vandergraaf Generator hoje, assim, meu favorito. Eu gosto muito dessa letra. Essa letra, o Peter Hamill, ele fala que a flecha que ele simboliza no título é a constante busca de nós para os objetivos, né? Para Objetivo. acertarmos o nosso alvo, né? O tempo todo. Tanto é que ele interessante até que eu tenho uma fala na interpretação música dessa letra Arrow and the moment is gone, né? Que daí a gente procura os nossos objetivos e quando a gente conquista, já foi. A gente vai atrás do próximo. O arremessar da flecha, a flecha sempre constante, né? Essa música eu interpreto mais ou menos assim também. Engraçado, eu não sabia. Eu nunca vi ele falando sobre, né? Eu interpreto como uma letra bem Peter Hamill, uma letra clássica, existencialista. Né? Peter Hamill é super existencialista, vida e morte. Uhum. Tal. Eu interpreto a letra da Arrow como uma coisa meio tipo assim, falando sobre a inevitabilidade da flecha que, se ela for disparada, ela vai atingir o alvo ali. Tá inevitável. Você não vai fazer nada para impedir. Não há nada que impeça a trajetória dela, a princípio, né? Então fala sobre a inevitabilidade disso. A letra descreve a situação de um cara, na letra mesmo, um cara que está fugindo de alguma coisa, sei lá, alguém que está perseguindo ele, e na letra ele encontra um santuário, um templo, pede por refúgio, ele até fala sanctuary aqui, ele pede por refúgio nesse santuário e parece, dá a entender, a letra dá a entender que o responsável pelo santuário nega, não, mas vai se esconder aqui não, você se vira para lá, vai fugir para lá, assim, tipo, se vira, dá seu jeito. E meio que dando a entender assim, o cara do santuário falando uma coisa meio assim, não adianta você esconder pra fugir da morte, não, cara. A morte é inevitável, você vai morrer de qualquer jeito. Sim. Pode esquecer, você vai morrer aqui, você vai morrer lá. E eu também não quero morrer, não, entendeu? Não vai esconder aqui, não, porque eu não quero que esse povo chegue aqui, não. Tá, tipo, uma coisa bem assim, mas é uma coisa meio existencial, assim, que eu sinto, né? Eu acho, assim, eu acho como que eu sinto... How straight the eagle flight... Como é que é? How strange the eagle flight straight into the arrow, né? A águia ela vai justamente em direção à flecha, né? Que pra mim é uma metáfora dessa inevitabilidade. Pô, a flecha foi disparada, ela vai pro alvo, bicho vai. Total. E o solo do Jackson é isso, né? Quando ele fala How strange the eagle flight straight into the arrow. Aí esse arrow já vem junto com a nota do sax. Porra, velho, isso aí arrepia demais, cara. O sax entrando junto com esse arrow, assim. É muito bom. É aquilo, né? Você tem um instrumental que acompanha a história. A melodia da voz. E é aquilo. Assim, né? Eu gosto que essa letra também, eu percebo como um sentido do cada ação, todo momento, tudo que a gente faz em busca de um objetivo ou não, algo, vai acertar algo, entende? Então é muito disso, né? De cada ação, de tudo que a gente vai fazer, ela tem uma inevitabilidade, assim, de tudo que a gente vai fazer, entende? Então, tipo, pode de não ser destino, agora, né? Tem uma coisa meio de depois, destino, assim, nessa letra, né? De destino, total. Assim. A ideia de destino, né? Eu acho que é a letra talvez mais
embora o disco ele seja, entre aspas, uma negação disso, uma letra até meio espiritualizada, assim, nesse sentido, porque mexe muito com O cara vai buscar ajuda numa capela, né? Do Que é destino. o Talvez, God, talvez né? uma Deus, alusão. Talvez uma que é o God. alusão à religião ali, né? Tipo, Que é uma me coisa meio salva assim, aí, tipo, né? e a religião nega a salvação pro cara. Meio tipo assim, não, nem religião vai te salvar, entendeu? Você tá caminhando pra morte, inevitavelmente, é o destino, sabe? Um pouco isso que eu Doideira, sinto. né? O Peter Ham é cheio dessas músicas de inevitabilidade, da morte. A Uhum. música, pra mim, que dialoga com essa aqui na discografia dele é a música Train Time, do Patience, né? O disco Patience de 83, que é a música Train Time, que é uma música maravilhosa também, altamente existencial, falando dessa inevitabilidade da Belíssima. morte também aqui. Eu acho incrível. Assim. E Belíssima. essa música, pra mim, é a música que a palavra que me vem é agressiva. Essa música é a mais agressiva do Eu disco. gosto Nos muito desse vocais. Os vocais do Peter Ham extremamente agressivos na música Arrow aqui. Distorcidões, né? Incrível, cara. Gritados Isso até, aqui né? influenciou. Essa é bem visceral. Influenciou Iron Maiden, né? Influenciou tudo que veio de metal com depois. Esses certeza. vocalistas do Com certeza. New Wave of British Heavy Metal, assim, beberam Total. horrores disso aqui, né? No instrumental e no vocal. Como é que chama lá? Rob com Halford, certeza. né? Judas Priest. E até caras, quiçá da letra. até que as Total. letras temáticas, né? Uhum. Porque era o que Você tava falou ecoando desse ali na disco Inglaterra, né? É. Você falou desse álbum do Peter Ham, e, putz, eu adoro esse disco. Meus favoritos, Patience, Peter Ham. adoro. Solo, meus Adoro. favoritos. E você falou dessa música, me lembrou até agora do disco, enfim. Tem ele tocando essa música Train Time Sleepwalkers. com orquestra no YouTube. Train Time Sério? com orquestra. Sério? Maravilhoso. Depois procura aí. 93, Sério? uma coisa assim, Caralho, vou ver isso aqui. E a última música é Sleepwalkers. O que vocês acham? Muito que vamos. E aqui, Alvin? Qual a sua Eu opinião de adoro essa Sleepwalker? música, eu Adoro amo esse também, né? riff, cara. Mais simpatiquinha, né? Train Time. Procura aí, Train Time. No Paces, não. Eu adoro essa. Ela é mais simpática, Eu né? gosto muito dela. Eu gosto muito da sessão instrumental Ela é mais dela. divertida, Tem né? uma, Ela é mais- Tem um apelo mais instrumental teatral dela. ali até. assim. Eu adoro ela. Eu gosto muito da introdução, assim. Também total rifeira, né? Gosto da bateria do... O Guy Evans, uma das baterias minhas favoritas dele no Van der Graaf dessa música. Essa música é muito boa. Tem uma coisa bem swingada, cara. Assim, que eu acho fenomenal nessa música, assim. É uma das... Pra mim, a música que... Pra mim, Scott Earth é a mais pesada em termos soturnos, né? Mas em termos de pressão da banda ali, em diferentes melodias, em passeando diferentes tipos de riffs e etc. Em diferentes tipos até de... influências de gêneros que o Van der Graaf não faz todo dia. Essa música tem uma coisa diferente nisso, nesse né? sentido. Mais eclético, assim, né? Uhum. Que é uma coisa que você não vê tanto nos discos anteriores. É verdade. Então, aqui você tem a rodo isso. Essa música, pra mim, ela fala... também é meio existencial, assim. O que eu pego dela é essa ideia meio de, tipo, Sleepwalkers, e a tradução seria sonâmbulo, né? Sonâmbulo, Sleepwalker, né? E me passa a impressão que a letra fala sobre as pessoas, ou um personagem que ele tá tratando aqui, que é um sonâmbulo no sentido de ser aquela pessoa que passa pela vida, vivendo ela de maneira meio inconsciente, sem ser sujeito da própria vida, né? Mas como uma figura sonâmbula pela vida, não desperta, né? Exato, e ele fala, no final, dá a sensação no final que o personagem sonâmbulo até tenta despertar, ou desperta, né? Mas ele conclui no final bem melancolicamente, tipo assim, pô, mas eu nem tenho mais tempo, né? Se eu tivesse mais tempo, if I only had time, mas but soon my time is ended, né? Mas logo meu tempo tá acabando, né? Tipo assim, uma coisa meio melancólica, assim, despertou tarde demais pra vida, né? Então é meio que um chamado pra vida, uma coisa meio assim existencial, que eu pego dessa música aqui. Eu amo essa música também, eu amo tudo nessa porra. Amo. Tem a sessãozinha de mambo também, né? Que dá aquela disco, ideia, gente. né? Eu tava tentando lembrar qual ritmo, qual gênero seria. É mambo. É muito isso. É um mambo ali, né? Né? Sim. Que é meio a dança dos sonâmbulos, né? Mora meio dos sonâmbulos dançando. Um morto muito louco, sabe? Dançando assim. É um mambinho, É um mambinho, então, né? Toca um mambo, DJ. Mambo meio number isso, 5. Né?
Nossa, é minha verdade. interpretação a Eu gosto respeito muito disso dessa também música. é que é isso, né? Tem um flerte com aquela ideia do pão e circo, né? De que a gente vai viver na vida na Tipo maneira isso. automática e tem um pouco daquele o pseudo-lazer, a pseudo-diversão, né? Ele só como um refrigério ali do momento e depois volta toda a atenção de novo e tal. Até parando pra pensar aí numa viagem minha, eu sei que o álbum não é conceitual, mas você já parando pra pensar que se a gente vê as faixas do álbum de trás pra frente, parece que volta numa linha do tempo? Ou eu tô muito louco? Não, acho que pode ser sim. Pode ser. Porque, tipo, Eu não parei pra porque pensar em qual seria essa faz a a linha da lógica por vida. trás disso, mas Então essa faz a faz linha do tempo do sentido cara. total. Aí depois voltando tem a Arrow que fala sobre a morte, a inevitabilidade da morte, a Scorched Earth que fala sobre um caminho de arrependimento e a Undercover Man de múltiplas faces, né? Então, se você parar pra ver, né, é a vida de uma pessoa toda. Né? Não, e Mas faz só sentido, viagem. Isso eu Paulo. não li em Deve lugar ter uma nenhum. conexão Faz aí, sentido. porque olha só, a última música, Sleepwalks, ela termina com ele falando If I only had time, if I only had time. Ele fala 2 vezes. E o final da Undercover Man, as últimas frases são And yet you still have time. Você ainda tem tempo, você ainda tem tempo, né? Então tem uma coisa aí. Nada é por acaso, né, cara? Nada é por acaso. Quem sabe a gente não consiga perguntar pro Peter Hammer, já que ele vai viver pra sempre, né? Descobriu o Vamos segredo da vida entrevistar? eterna. Vamos entrevistar o Vamos. Peter aqui no canal? Como Vamos é que é? tentar. Kelvin é o cara do Vamos tentar. passaporte premiado. Eu já tentei, gente. Eu já tentei. Ele é difícil. Não, o Peter Hammer é difícil. Ele usa a rede social? Ele é nem me meio recluso, respondeu. né? Vamos tentar. Ele usava o Twitter. Eu tentei. Ele usa o Twitter. É aquilo. E esse vamos disco ficar na aqui é o top 1. Eu vou falar que é top 1, meu favorito do Vandergraaf. Pra mim também é o top 1. Discografia obrigatória do prog e pra mim, boa porta de entrada pro Vandergraaf. Em resumo. E esse show aqui também é porta obrigatória, hein? Preciso ver esse. Esse é maravilhoso. Como disse, não tenho ele como favorito, mas reconheço a qualidade do álbum. Esse show do Kelvin tem no YouTube, Rock Palace 2005. Você procura 2005. aí. É um showzaço da banda, né? É um show de retorno, né? E acabou esse vídeo aqui, vai lá ver o Rock Palace 2005 e depois vão ver o Rock Palace 81 do K-Group também, que é outra coisa. Né? Que tem My Room, que é a música favorita do Paulo, encerrando. Música favorita, My Room, Paulo? Não, é Still Life, Kelvin. Minha favorita é Still Life. Ah, não, eu achei que você... Mas eu gosto muito da My Room também. Ah. Muito bem, senhores. Acabamos então o episódio de hoje. Vale dizer, né? Relembrar aqueles lembretezinhos do começo. Deixar o like aqui se você não fez isso ainda. E se você não fez isso ainda até o momento, estando aqui com a gente, é muito triste. Então, por favor, né? Nos dê essa moral. Já que você está aqui com a gente até esse momento. Siga o canal, compartilhe com quem você gosta, com quem você não gosta para perturbar também. E ajude a gente a divulgar o nosso trabalho aqui no canal. E também vale lembrar também da nossa vaquinha. Deixem aí a sua contribuição, se possível, se conseguirem. Por favor, gente. É muito bem-vindo e muito bem-quista. Fiquem à vontade para contribuir com o valor que acharem que vocês conseguem, sem nenhum tipo de pressão. Fiquem à vontade, é importante. Ramon ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. Enquanto você falava, eu só mostrar 2 coisas muito boas aqui, ó. Show. Opa. Isso aqui, ó. Isso aqui. Beleza. É só o easter egg do vídeo aqui. Mas nem era pra interromper, não. Era pra você só... Não, imagina. Mas não funcionou. É um incremento. Dá uma interrupção. E fora isso, também deixem aqui os comentários de vocês sobre sugestões de vídeo, qual a opinião de vocês sobre esse álbum, se vocês gostam mais dessa fase, ou se mais da fase Palm Hearts. Se vocês também concordam que é um bom álbum de introdução. Esqueci de algo, Kelvin? Se vocês concordam que isso aqui é a melhor coisa que o Vandergraaf Generator fez. Oi? Não temos mais nada a acrescentar. É isso. Dito isso, senhoras e senhores, aqui o nosso agradecimento. Nos vemos em breve. Talvez a minha cara nem tanto, mais a do Kelvin com certeza, né? Porque eu tô. Não, você vai aparecer aí no segundo semestre. Tô também. vivo ainda. Obrigado pela audiência e a gente se vê já. Fica aqui o nosso prog tchau e nos vemos no nosso próximo episódio. Falou, galera. Valeu.